Olá, boa noite a todas. Estamos aqui fazendo um teste de transmissão pelo Instagram. Tá um pouquinho diferente aqui para mim, mas eu consigo ver todo mundo. Boa noite, boa noite. Como é que vocês estão? Gente, a live de hoje é muito legal. A gente vai falar sobre os pincéis de Bauer. O que é que cada pincel faz, afinal de contas, para que serve um tipo, para que serve o outro. Vai ser muito gostosa a live de hoje. Fiquem até o final que vocês vão gostar. Oi, Vivian. Vivian tá me dando parabéns pela nova casa. Obrigada, querida. Tá muito legal aqui, muito gostoso. Ainda estamos ajeitando as coisas. Em breve teremos novidade aqui no estúdio, mas por enquanto a gente vai ficar aqui com a nossa parede branca mesmo, né? Daqui a pouco vai estar bem legal. E aí, gurias? Quem é minha aluna aí? Quem é minha aluna louca do Bauer? Coloca eu, quero ver esse chat lindo. Que gostoso fazer live aqui pelo Instagram. Vamos, quero ver. Mércia, quem mais? Quem mais? Vivian, bota eu, quem é minha aluna aí, pra gente ver a força das nossas loucas do Bauer aqui em peso na nossa live. Gente, ó, Terezinha já botou eu. Quero ver as nossas alunas. Liamar tá pintando essas duas que, meu Deus do céu, as duas estão pintando muito, 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 muito. Vivian. Gente, hoje vai ser uma live bem legal. Eu vou falar sobre os pincéis de Bauer, as funções de cada pincel, qual é o tipo de pincelada que cada pincel produz, o que é possível fazer dentro do Bauer com esses pincéis. Vocês vão achar super legal, super interessante, bastante informação mesmo. E eu sou a Tina Laus, eu sou artista e professora da pintura Bauer e eu ensino mulheres a fazerem peças incríveis em Bauer com alegria, com tranquilidade, mesmo que elas nunca tenham pintado antes. E essas mulheres que aprendem a pintura Bauer comigo, elas transformam essa atividade num hobby, numa renda extra, no que elas quiserem. Muitas dessas mulheres usam como até mesmo uma forma de terapia, de passar o tempo, de estar em casa ali, às vezes, né? Tá aposentada, os filhos saíram de casa, sobra tempo pra caramba e elas acabam ocupando o tempo delas com a pintura Bauer, que é uma maneira muito gostosa de ocupar o tempo pintando, produzindo peças lindas, peças incríveis, como essa aqui, super graciosa, que a gente vai fazer juntas na jornada da pintura Bauer. E hoje eu vou explicar os pincéis que a gente vai usar nessa peça aqui e qual a utilidade, qual é a função de cada pincel. Essa é uma peça que eu fiz para o Dia das Mães. Aqui tem uma frase escrita, vou ler para vocês. Para a mulher que me deu amor sem medida, feliz Dia das Mães. Ah, então vai ser, ó, a frase tá ali embaixo, né? E aí tem coração, tem passarinho, tem tulipa, tem mini coração. Então eu vou ensinar em 3 aulas gratuitas vocês pintarem uma peça igual a essa. E para isso vocês vão precisar, claro, dos pincéis. Então a nossa aula de hoje vai ser sobre a forma de utilização de cada pincel. Ok? Vamos lá então, curtiram o assunto da live de hoje? Vamos lá então, gente. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui eu trouxe um papel preto para que vocês tenham mais visibilidade e contraste no que eu vou fazer aqui na questão dos pincéis. Eu vou pegar então uma tinta, vou pegar essa tinta clarinha, esse amarelo bebê, para que vocês tenham um bom contraste, consigam ver. E a gente vai começar pelo pincel chato ou o pincel reto. Ele se chama chato ou reto, de cerdas sintéticas. A gente não usa cerda natural no Bauer,
pelo de Marta, essas cerdas a gente não usa, a gente usa cerda sintética, porque a cerda natural, ela é muito molinha. Então, para Bauer ela não serve. A gente precisa usar cerda sintética que tem um pouquinho mais de firmeza. No caso do pincel chato ou pincel reto, não é um pincel de técnica do Bauer em si. É um pincel para fazer a pintura do fundo da peça. Então, essa parte roxinha que vocês estão vendo aqui, ela tem que ser pintada com um pincel assim, ó, chatinho, né, retinho, para que a gente consiga esticar bem a tinta que está embaixo. Então, o pincel chato, ele é para ser usado na pintura do fundo, né? Então, qual é a linha que a gente faz com o pincel chato? É a linha reta, né? Essa pincelada dessa forma aqui. Então, a gente vai fazer dessa forma assim, para que o fundo da peça fique pintado. Então, o pincel chato no Bauer, basicamente, a gente usa para isso. Agora, eu vou mostrar para vocês o pincel redondo. Desculpa, gente, vou tomar um golinho de água aqui. O pincel redondo é o pincel, digamos assim, mais usado na pintura Bauer. Aqui eu tenho os pincéis que eu uso, que eu indico, são os pincéis da marca Ceramic. Vocês estão conseguindo ver? Consegue estar focando aqui, ó, Ceramic, tá? Os pincéis da marca Ceramic é a marca que eu indico, que eu uso, tá? E o pincel redondo, ele é da série 705, que tem um númerozinho ali também. Só que eu acho que a minha câmera não tá focando muito bem. E aí, a gente tem a série 705 e a gente tem a numeração, número 2 e número 4. No caso da jornada, eu estou pedindo o número 2 para vocês, que é um pincel um pouquinho menor, mas eu vou mostrar aqui os dois pincéis. Para que serve o pincel redondo? Na pintura Bauer, nós temos 3 pinceladas básicas da técnica: a vírgula, o S-stroke e a abertura lateral. O pincel redondo, justamente, ele vai servir para que vocês façam essas pinceladas básicas. Então, a gente tem, por exemplo, aqui a vírgula, tá? Então, o pincel redondo, ele é perfeito para fazer as vírgulas do Bauer, porque ele dá justamente essa forma para a pincelada. A gente aperta aqui o pincel, vai puxando e vai fazendo a vírgula. A vírgula, ela é a principal pincelada do Bauer, né? Junto com o S-stroke e a abertura lateral. Então, essa aqui que eu fiz para vocês é a vírgula. Tá? Todo mundo viu aqui a vírgula. Agora, eu vou fazer o S-stroke, que é a segunda pincelada do Bauer, e é uma pincelada bem importante, porque a gente faz muitas folhas, folha da tulipa, por exemplo, aqui na peça que eu vou ensinar na jornada, essa aqui, que tá embaixo aqui da tulipa, é o S-stroke, tá? Essa folhinha. Essa pétala aqui, essa folhinha, ó, essa pétala da tulipa também é um S-stroke, tá? Então, são pinceladas em S-stroke. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, essa pincelada, é um S-stroke. Eu tenho aqui essa outra pincelada também, é um S-stroke, tá? Então, são pinceladas que a gente tem aqui, ó, aqui eu tenho uma outra. Então, o pincel redondo, ele é bem versátil e ele consegue tanto fazer pinceladas em vírgula quanto pinceladas em S-stroke, como vocês estão vendo agora. Além dessas duas pinceladas, ó, eu vou escrever o nome desse aqui, ó. Esse aqui é o S, vou botar aqui até um S,
stroke. Tá? É uma outra pincelada do Bauer. E a terceira pincelada do Bauer, que é uma pincelada bem importante, é a pincelada de abertura lateral, que é para a gente fazer as folhinhas. Então, eu venho e faço uma folha com a abertura lateral. Tudo isso eu estou usando o mesmo pincel, o pincel redondo. Ó, eu venho e faço de um lado, abro para a lateral, por isso que o nome é abertura lateral, venho e faço do outro. E eu fiz a folha com a abertura lateral, usando o pincel redondo. Então, a gente já teve aqui o pincel chato para fazer a base da peça e o pincel redondo da série 705 para fazer vírgulas, S-stroke e abertura lateral, que são as folhas que eu fiz aqui, mas também pode ser uma parte central da tulipa, enfim, a abertura lateral a gente usa em várias funções. Aí nós temos também o pincel filete. O pincel filete, a série dele é o 745-0. Ele é esse pincel aqui, ele também é um pincel redondo, só que ele é muito pequenininho e delicadinho. A numeração dele é 0. Eu vou colocar o filete do lado do 4, olha só a diferença, né? Olha como o filete é um pincel muito pequenininho. Para que eu uso o filete? O filete, quando eu quero fazer vírgulas muito delicadinhas, eu uso o filete. Então, por exemplo, se eu tiver aqui um miolo, vou fazer aqui o miolo, por exemplo, de uma margarida, que é uma das flores que a gente pinta no Bauer, a margarida, eu venho com o filete e eu vou fazer as pétalas dessa margarida com esse filete, porque ele é um pincel extremamente delicado, então com isso eu consigo fazer vírgulazinhas muito delicadinhas com ele. Eu posso fazer as pétalas de uma... deixa eu me ajeitar aqui. Da margarida, posso fazer folhinhas também, delicadinhas, tá? Eu tô usando tudo uma tinta só, porque o objetivo aqui da demonstração é a gente fazer as pinceladas, tá? Mas, quando a gente vai fazer para valer a florzinha, a gente vai usando cores diferentes, né? A gente não usa tudo a mesma cor assim, a gente faz o miolinho de uma cor, a pétala de outra, a gente matiza, mas é para vocês verem a pincelada como é que funciona. Então, eu fiz vírgula de margarida, eu posso fazer, por exemplo, uma vírgulazinha pequenininha e puxar assim, ó, fazer um galinho, e aí começar a fazer também pequenas vírgulas aqui nesse galinho. Tá? Então, esse pincel filete é um pincel que vai me dar também muitas possibilidades na hora de fazer a pintura Bauer. Tá? Então, o filete seria assim, uma miniatura do redondo maior, né? Com a possibilidade de fazer detalhezinhos, vírgulas bem delicadinhas. E nós temos também o pincel liner. O liner, ele é um pincel extremamente importante aqui na técnica do Bauer. Ele é um pincel com uma cerda extremamente longa e muito fininha. O liner, como o nome já diz, ele é para fazer linhas, e linhas bastante finas e delicadas. Então, com o pincel liner, eu vou fazer aqui do lado para... deixa eu ver...
vou fazer aqui do lado assim. Então, o pincel liner, a gente consegue efeitos que a gente não conseguiria com outros pincéis mais larguinhos, né? O liner, ele é muito delicadinho. Então, com o liner, por exemplo, eu faço linhas muito fininhas e muito longas. E muito longas. Tá? Com o liner eu faço linhas muito finas e muito longas. Com o liner eu também posso fazer linhas, por exemplo, aqui, ó, nessa peça que eu vou ensinar na jornada, eu tenho um coração com linhas. Essas linhas têm que ser feitas com o liner. Essas aqui de fora, nessas mini vírgulas, eu fiz com filete para ficarem bem delicadinhas, mas essas de dentro tem que ser com liner, porque senão a gente não consegue deixar elas tão delicadas e fininhas. Então, as linhas internas do coração, a gente faz com o liner. Da mesma maneira, ali onde tem a frase, né, que eu escrevi aqui, que ela é especial no Dia das Mães, né, para a mulher que me deu amor sem medida, feliz Dia das Mães, também eu fiz escrevendo com o liner. Então, a gente pega e vem escrevendo, ó, com calma, né, escreve aqui com liner. A gente também pode assinar a peça com o liner, tá? Então, ó, ele deixa a linha muito delicadinha. Então, a gente escreve também as palavras, assim, quando a palavra é bem fininha, delicadinha, que nem esse texto aqui, que eu não quero fazer, assim, um texto muito, a palavra em si muito trabalhada, porque não caberia, né, no caso ali. Então, a gente usa o liner. A gente faz também galinhos com voltinhas, né? Também a gente usa bastante o liner para fazer as voltinhas. Então, por exemplo, aqui assim, né? A gente quer fazer uma voltinha, ó. Então, a gente usa também o liner, tá? Então, o liner, gente, ele é para tudo isso. Então, é um pincel bem importante para quem quer realmente se aventurar aí na pintura Bauer. É importante ter o liner, tá? E agora a gente vai, então, para o nosso último pincel, que é o chamado Filber ou língua de gato. Ele também é um pincel chato, ou seja, ele tem a virola dele, que é essa parte de metal, ela é achatada, só que a parte da cerda, ela é arredondadinha aqui, ó, ela não é reta que nem o pincel reto, ela é arredondada. Então, o nome desse pincel é Filber ou então língua de gato. O Filber, ele é um pincel muito interessante porque ele pode fazer várias coisas e ele pode inclusive fazer pétalas também. Então, por exemplo, você pode pegar e fazer assim, e puxando o Filber. E com isso, você constrói uma florzinha com o Filber. E também eu gosto muito de usar o Filber para fazer a parte de pintura de fundo. Por exemplo, assim, eu tenho aqui, né, o passarinho, que eu vou ensinar também na jornada. Essa base aqui do passarinho, como a cabeça do passarinho é redonda, a asa, essa parte azul é redonda, o coração é todo redondo, eu acho mais fácil puxar a tinta de base para ela ficar retinha com um pincel que ele tem esse acabamento redondo nas cerdas, do que se eu viesse aqui, por exemplo, com o pincel reto, porque o pincel reto ele tem os cantos retos. E aí, quando a gente tem uma figura arredondada, o canto reto atrapalha um pouco e o canto arredondado ajuda. Então, eu gosto muito do língua de gato por conta disso, porque aí eu consigo, por exemplo, fazer a pintura de fundo, deixando um acabamento mais arredondadinho, né? Digamos, se eu tivesse aqui, por exemplo, uma base aqui que seria, digamos, um passarinho, eu consigo fazer ele todo redondinho,
por conta dessa cerda dele ter esse acabamento arredondado. Fica mais fácil fazer uma figura arredondada do que se eu usasse um pincel, por exemplo, de cerdas chatas, né? Cerdas retas. Cerda reta, né? E o Filber, ele é um pincel de cerda arredondada, tá? Então, gente, nós usamos esses pincéis, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pincéis, tá? A gente vai usar na jornada, que são pincéis básicos para a pintura Bauer, para que você consiga executar a pintura, você só precisa desses 5 pincéis, são os pincéis principais do Bauer. A gente usa bastante também lápis branco. Esse lápis branco, a gente usa bastante para fazer riscos, né? Para poder fazer, por exemplo, as linhas e depois vir com o pincel por cima. Então, é importante ter um lápis aquarelável, ou então um giz, ou então um pastel, que são lápis fáceis de apagar. O Filber é o 700, a linha é a 725, também é Ceramic. Essa numeração que eu fiz o modelo de vocês é o 4. Para quem se inscreveu na jornada, para quem vai assistir, quem vai assistir as 3 aulas da jornada, se inscreveu, tem a lista de materiais, e essa lista de materiais você baixa, vem o risco da peça, né, que é a parte onde você vai imprimir e transferir esse risco para onde você quiser pintar. Pode pintar num pedaço de papelão, pode pintar num papel mais grossinho, num pedacinho aí de MDF, uma tampa de MDF que de repente está sobrando aí na sua casa. Você pode transferir para onde você quiser. A pintura Bauer, usando a tinta acrílica, você consegue pintar em todas essas superfícies. Madeira, MDF, papel. E também tem nesse nosso material de apoio das aulas, tem a lista dos pincéis, que eu indico que são exatamente esses que eu mostrei para vocês. Tem o material também complementar, né? As cores que eu usei para quem quiser usar as mesmas cores, o tipo da tinta, que é tinta acrílica para artesanato. Tem o carbono branco, que é esse carbono que a gente usa para fazer a transferência. Potinho com água, godê, ou então pratinhos, né? Para colocar a tinta, que nem esse aqui, por exemplo, que eu usei um pratinho de vidro, tá? Então, basicamente, o que a gente usa para fazer a pintura Bauer são esses materiais, são esses pincéis que eu passei aqui para vocês. E para quem quiser fazer as aulas e pintar também, tem a lista dos pincéis e dos materiais para quem se inscrever na jornada. Você se inscreve, é 100% gratuita, é online, as aulas são gravadas, você vai poder assistir no seu horário, né, com calma, e aí vai vendo como eu pinto e vai fazendo dentro do seu tempo. E vai ser muito gostoso. A pintura Bauer é uma pintura que não é considerada uma técnica difícil, porque ela é uma arte folclórica, ou seja, ela veio do povo. Claro que vai exigir um pouquinho aí de dedicação de vocês, como tudo, né? Mas com certeza é uma técnica muito gostosa, muito prazerosa. As minhas alunas são pessoas que nunca tinham pintado antes, não tinham pego nem pincel para pintar. São a maioria de mulheres aposentadas, que tinham outras profissões, nada a ver com arte, nada a ver com artesanato, mas que hoje em dia estão muito felizes pintando Bauer, colocando essa pintura dentro da sua rotina, da sua vida, fazendo peças incríveis. Tá bom, gente? Gostaram? Gostaram da nossa aula de hoje? A gente vai fazer na quarta-feira uma continuação das 3 casinhas de passarinho, que eu pintei uma já na quarta passada. E quarta que vem, depois de amanhã, eu vou fazer uma outra casinha de passarinho. Então, quem quiser me acompanhar, vou fazer a live no YouTube também. E aí vocês vão assistir a pintura, eu colocar em prática esses pincéis que eu mostrei aqui para vocês hoje.
tá bom? Grande beijo, uma boa noite a todas!